Sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Essa é a segunda mensagem a respeito das provas da fé. Nós estamos falando sobre o que aconteceu nos dias de Gideão, porque é exatamente os dias que nós estamos vivendo hoje. Dias de medo, dias de terror, dias confusos, dias em que as pessoas estão completamente perdidas e entregues. Como o pastor Jean, estou aqui com o pastor Jean, que é o pastor responsável pelo trabalho com jovens, com os hispanos aqui nos Estados Unidos. As pessoas, como nos dias de Gideão, estão entregues ao medo, ao terror, à dúvida, à incerteza. E Deus, nós estamos falando sobre Juízes 7, quando Deus levou, juntamente com Gideão, os 32.000 à fonte, Deus queria que todos soubessem que a razão daquela situação de vergonha, de fracasso, a razão pela qual os inimigos de Israel estavam prevalecendo, é porque o comportamento deles com respeito à fé estava sendo contrário ao de Deus, razão pela qual não foi Deus que excluiu ninguém, não foi Deus que excluiu os 31.700 dos 32.000 que se apresentaram para enfrentar os inimigos. Foram esses 31.700 homens que se excluíram. Por quê? Porque eles haviam entrado numa relação, eles haviam abandonado a relação de fidelidade e entrado numa relação de infidelidade. E aonde há infidelidade, pastor Jean, há insegurança, a palavra é essa, há insegurança, há incerteza. Aonde há infidelidade, há receio. Você vê que até no casamento, quando o marido está traindo a esposa, ele vive nessa insegurança de que cedo ou tarde a esposa vai descobrir. Ele vive na insegurança com o telefone, a hora que chega em casa, e uma hora ou outra, de fato, essa infidelidade vem à tona. E por incrível que pareça, a infidelidade espiritual é pior do que a infidelidade conjugal. Escuta bem isso, porque tem muita gente que diz assim: não, eu tenho sido fiel à minha esposa, eu tenho sido fiel a isso, mas e a Deus? Será que você tem sido fiel? E normalmente quando a gente fala em infidelidade, as pessoas pensam em dízimo, mas o dízimo é só 10%, Deus quer muito mais do que 10%. Se a pessoa não tem capacidade, disposição de ser fiel em 10%, nunca ela vai ser nos outros 90%, nos 100%. E com a própria vida também, né, Bispo? Porque como o senhor tem comentado sobre essa questão da fidelidade, ela não envolve somente a devolução desses 10%, e sim a entrega de 100% da vida. E a fidelidade nos dá a capacidade tanto de provar como de ser provado, ou tanto de ser provado, foi o que Deus fez com eles na fonte, como de provar a Deus. Aí que está a diferença. E nós temos, por exemplo, com respeito ao nosso trabalho, o testemunho do Bispo Macedo, que numa revolta, numa indignação com respeito à sua situação econômica, ele cobrou de Deus exatamente o que está prometido aos fiéis: o abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. E ele falou com Deus, ele disse: Senhor, eu tenho ouvido os teus servos, ele era membro da igreja, eu tenho ouvido os teus servos pregando a esse respeito, mas eu não tenho visto isso na minha vida. E no dia seguinte ele teve uma resposta sobrenatural. Aquilo ali veio da mão do próprio Deus, porque foi imediata, vamos dizer assim, porque Deus sabe que tem gente que não pode, não tem como esperar. Então Deus traz à existência o que não existe. E é um outro detalhe, pastor Jean, quando a pessoa tem essa relação de fidelidade com Deus, ela não está preocupada de como e quando vai acontecer.
sabe que vai acontecer. Porque o Espírito Santo, o Espírito da fidelidade, coloca essa convicção dentro dela, essa plena certeza de fé. E essa fidelidade, ela produz essa indignação, porque o fiel tem consciência dos seus direitos. Foi o caso de Gideão. Perfeito. Quando o anjo apareceu para ele, ele tinha consciência, porque era fiel, apesar do passado que o povo tinha levado de prostituição espiritual, infidelidade espiritual, ele tem consciência. A consciência que o bispo teve, a consciência que nós temos, mas o infiel, ele é passivo. Ele é passivo diante da situação, como tem milhões de pessoas no mundo agora, passivas diante da quarentena, diante da pandemia, porque elas têm consciência, bispo, que não tem o que reclamar se elas não são fiéis. Amigo, amiga, isso é muito forte, porque Gideão cobrou de Deus, cobrou do anjo. O anjo falou: vai nessa tua força que eu sou contigo, homem valente. Ele respondeu: conosco? Se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos nessa situação. O que é feito das tuas maravilhas? Só o fiel pode cobrar. O infiel não tem disposição e muito menos fé para cobrar, porque ele sabe que ele não tem direito. Cobrar o quê? Tem até aquela expressão aqui nos Estados Unidos, quando um criminoso é preso, eles dizem: você tem direito de ficar calado. O único direito do criminoso, do infiel, ficar calado, não pode falar nada. Quantas pessoas estão caladas diante de Deus? Estão curvadas, estão entregues. Minha amiga, meu amigo, nós vamos a essa fonte. De uma maneira ou de outra, nós vamos à fonte de Gideão. Primeiro, nós vamos à fonte, e depois nós vamos descer ao vale. Tudo começa na fonte. O nome não é casual, o lugar não é casual. Fonte é onde nasce tudo, né? Sim, senhor. É ali que começa, né? Ali foi o começo, ali foi a separação, porque esses 31.700, como o senhor tinha comentado, diante da batalha que enfrentariam depois, eles iam se acovardar porque eram infiéis, e essa infidelidade estava dentro deles. Mas com aqueles 300, como o senhor tem comentado, Deus não conta com a quantidade, sim com a qualidade, e nesse momento, através dessa mensagem, Ele também está separando aqueles que estão acompanhando. Amém. Deus abençoe vocês. Voltamos no próximo vídeo falando mais a respeito das provas da fé, sobre o que aconteceu nos dias de Gideão, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer hoje, como aconteceu também nos dias de Gideão, com respeito à sua vitória gloriosa e extraordinária.